Vamos preparar uma receita de udon. Aqui vai a receita. Massa: 300 gramas de farinha de trigo, 3 ovos. Para cada ovo, use 100 gramas de farinha, 3 pitadas de sal, água morna. Caldo: 1 litro de água, azeite, carne de frango ou de gato, dependendo do gosto, mas nós faremos de galinha. Meia cenoura ralada, vagem cortada, sal a gosto. Cogumelo shimeji cinza, a gosto. Shoyu, 1 cubo de caldo quinor. Acompanhamentos e temperos: cebolinha picada, 2 ovos, ajinomoto, shoyu, coxa de frango utilizada no caldo. Modo de preparo: em um recipiente, misture a farinha, o sal e os ovos. Vá colocando a água morna aos poucos, até que a massa fique homogênea e não grude nas mãos. Sove a massa até que ela fique fina e corte-as em tiras. Nós utilizamos uma máquina, mas você pode usar um rolo para sovar a massa. Ferva a água dentro de uma panela. Coloque um pouco de azeite e coloque suas tiras de massa até a massa levantar. Quando ela levantar, significará que ela já está cozida, já está al dente. Após as tiras de massa levantarem, coloque-as em um recipiente com água na temperatura ambiente e depois escorra. Vá repetindo esse processo com cada grupo de tiras de massa, até ter feito com todas. Depois do processo de cozimento das massas, deixe-as descansando e parta para o caldo e para os acompanhamentos. O caldo de udon que nós vamos preparar se chama dashi. Para prepará-lo, primeiro se cozinha o peito de frango no 1 litro de água, para deixar apenas o gosto. Depois de cozido, retira-se o frango e adiciona-se os vegetais e o sal ao caldo e deixa ferver. Depois coloca-se o shoyu, o caldo quinor picado e os cogumelos, para também deixar ferver. Enquanto você espera o caldo ferver, prepare os acompanhamentos ou temperos. Pique a cebolinha em pedaços bem pequenos. Prepare o omelete, enrole-o e corte em pedaços bem pequenos, bem finos. Com o frango fora do caldo, nós usamos ele como um dos acompanhamentos também. Desfie-o em uma panela e frite com um pouco de shoyu e ajinomoto. Coloque os 3 acompanhamentos em recipientes e eles estarão prontos. Voltando para o caldo e para a massa, após o caldo estar fervido, coloque a massa que estava descansando nele para esquentar, ambos juntos. Depois de quente, o seu udon estará pronto e você poderá servir e colocar os acompanhamentos feitos anteriormente para comer. Agora nós vamos mostrar mais detalhadamente como é feita essa receita. Bom, para começar a receita, aqui a gente já tinha colocado a farinha e estava colocando sal e os ovos para então mexer. E aos poucos colocamos água morna para dar liga na massa. Lembrando que precisa ser água morna para a massa não quebrar. Sovamos um pouco antes de ir para a máquina. Na máquina, sovamos mais para deixar a massa bem fininha. Tu pode sovar ela com um rolo também, só que a gente usou a máquina por ser mais fácil e por a gente ter também ela. E então, cortamos a massa já sovada e fina para que ela coubesse na outra parte da máquina que cortava em tirinhas. Essa parte tu pode fazer com uma faca, lembrando que a gente só usou a máquina por a gente ter mesmo, e fica assim. Depois de cortá-la, nós fomos cozinhar a massa. A gente coloca de pouco em pouco, no caso, em grupos, e quando a massa sobe, significa que ela está pronta. E depois de pronta, colocamos ela em um recipiente com água na temperatura ambiente e logo depois escorremos. Repetimos esse processo com os demais grupos de massa até que todos estejam cozidos. Com a massa cozida, deixamos ela descansando e partimos para o caldo. Para fazer o caldo que se chama dashi, cozinhamos uma coxa de frango, ralamos meia cenoura já descascada e cortamos a vagem. Então tiramos a coxa, que era só para deixar o gosto no caldo, será utilizada de acompanhamento, e colocamos a cenoura já ralada e logo depois a vagem. Também picamos um cubo de caldo quinor, pois se colocarmos inteiro ele não se dissolverá por completo, e adicionamos ao caldo. Colocou shoyu aqui agora. Infelizmente eu não consegui gravar o momento que eu coloquei shoyu, mas você pode colocar ele a gosto a quantidade que achar necessário. Depois de colocar todos os ingredientes no caldo, a gente deixa ele fervendo para pegar o gosto e parte para os acompanhamentos.
Para os acompanhamentos, desfiamos o frango antes usado no caldo, fritamos ele com um pouco de shoyu e ajinomoto, para ficar com um gostinho bem bom, e colocamos ele em um recipiente. Também cortamos a cebolinha já lavada e colocamos em outro recipiente. Para o omelete, usamos 2 ovos e colocamos um pouco de sal e ajinomoto. Untamos a frigideira e colocamos um pouco dos ovos para espalharmos ficar uma camada bem fininha. Repetimos o processo até os ovos acabarem. Pra gente deu 3 camadas de omeletes bem fininhos, então enrolamos para ficarem parecendo um rolinho. Cortamos o rolinho em pedaços bem fininhos e passamos para o recipiente, assim concluímos os acompanhamentos. Aqui os temperos, para cada um, quem quiser colocar. Voltando para o caldo e para a massa, com o caldo já fervido e bem quente, colocamos a massa que preparamos antes para esquentar ambos juntos. Depois de quentes, servimos nos bowls para comermos. Lembrando que a massa e o caldo devem ser servidos bem quentes mesmo, sendo uma receita de inverno. Pegamos os sashis e colocamos junto aos bowls na mesa para comermos. Então quem quiser pode servir com os acompanhamentos que já estão na mesa, para então comer. Aqui é meu pai provando o udon. Tadakimasu, Ai, bachan. itadakimasu. Vamos. Tadakimasu, bachan. Muito bom, muito bom. これこそ土壌うどんじゃ。 Vamos responder algumas perguntas referentes ao nosso preparo de udon. A primeira é: como podemos relacionar a receita feita com uma teoria científica? Bom, para falarmos sobre isso, primeiro a gente tem que entender o conceito do que é uma teoria científica, que é algo que busca analisar de que modo algumas coisas acontecem ou por que elas acontecem. Então a teoria busca analisar isso. É por meio de percepções de como algumas coisas foram feitas que cientistas criam teorias sobre aquilo para explicar como que foi realizado. Então, resumindo, uma teoria vai nos explicar algo. Ah, legal, mas e o que isso tem a ver com a receita? É sobre isso que eu vou falar agora. A nossa receita, assim como outras receitas, possui um passo a passo, ou seja, o modo como ela é feita. E esse passo a passo vai nos resultar em um produto. Tá começando a entender? Basicamente, uma receita é nada mais nada menos que uma teoria científica. Foi através de uma teoria que surgiu a receita. Agora falando sobre o princípio da causalidade, ele é um preceito da existência de um fenômeno que A causará B. Basicamente um sistema de causa e efeito, de um modo bem universal, que engloba todas as coisas. E na nossa receita a gente consegue tirar um exemplo bem claro de causalidade, como quando a gente fala que a massa vai ficar al dente, bem molinha, quando a gente coloca ela na água quente. Isso é um preceito de causa e consequência, também conhecido como causalidade. Bom, trazendo mais 2 conceitos importantíssimos que se aplicam a basicamente tudo no nosso dia a dia, e principalmente a receita que a gente colocou em prática, a gente vai trazer os conceitos de sistema e método. Bom, um sistema é um conjunto constituído por partes, peças, elementos que são codependentes, ou seja, que dependem de uma relação de mutualidade para formarem um todo. E ele sempre tem regras ou padrões de funcionamento. Já método é o meio que tu usa, o modo que tu faz as coisas para conseguir o resultado esperado. Qualquer um pode usar um método para atingir um resultado. Existem muitos métodos utilizados na ciência, como o método indutivo, que se baseia na percepção de que qualquer observação possível é feita a partir de um único fato, um fato singular. E o método hipotético-dedutivo, que consiste em o cientista fazer uma hipótese, deduzir consequências possíveis a partir daquela hipótese e finalmente observar para constatar se aquelas deduções que ele fez antes realmente acontecem. E além desses 2 métodos que eu falei, existem vários outros que estão presentes nas ciências hoje. Mas agora falando especificamente da filosofia. Nela também se tinha divergências, problemas em relação à concepção de método. Platão, por exemplo, acreditava que na filosofia o método utilizado era a dialética. Já Aristóteles propôs o método analítico, que é muito mais conhecido por ser utilizado nas ciências exatas. E esses 2 métodos falados são basicamente inconciliáveis, e há séculos se vem debatendo sobre o assunto. Mas o que a gente sabe é que os 2 nos permitiram fazer descobertas inimagináveis, né? Mas agora chega de conceituação e falação,
vamos falar da nossa receita de udon e como esses conceitos que eu acabei de te explicar se aplicam a ela. Para o conceito de sistema, a gente pode dizer que a gente usou um sistema de ações, como botar os ingredientes no recipiente, misturar, sovar, e que juntas essas ações nos possibilitaram a chegar no resultado e que a receita desse certo. E depois de tanto ter falado de método, a gente pode dizer sim que a gente usou um método ou métodos para realizar nossa receita. Como, por exemplo, primeiro a gente leu a receita para saber o passo a passo, que também é um método. A gente usou a máquina para sovar, a gente cozinhou a massa em pequenos grupos para que cozinhasse bem e assim por diante. E até o hashi que a gente usou para comer, o escorredor que a gente usou para escorrer, também podem ser vistos como métodos, uma maneira mais proveitosa que a gente viu de realizar aquela ação. Uma forma de enrolar para depois cortar o omelete também é um método utilizado para a gente obter um resultado final mais satisfatório. E depois de ter falado tudo isso sobre métodos e sistemas que a gente usou na nossa receita, eu vou passar a palavra novamente para a Gi, que vai explicar um pouco sobre por que a culinária pode ser relacionada com a filosofia da ciência. Agora vamos pensar o seguinte: será que a culinária tem alguma coisa a ver com a filosofia da ciência? Primeiro eu vou te explicar o que é a filosofia da ciência, para aí a gente poder fazer a relação com a culinária. A filosofia da ciência busca o aprimoramento e o questionamento dos métodos científicos, assim, garantindo com que o trabalho a ser executado ocorra da melhor forma possível e seja confiável. Agora vamos pensar na culinária. Um prato, uma receita, antes de existir, ele foi diversas vezes testado, em que muitos desses testes ou foram falhos ou foram descartados, porque ainda tinha muito a melhorar. Ou seja, assim como a filosofia da ciência, buscaram desenvolver a melhor forma possível da receita, mostrando como é importante um método científico rigoroso. Sem esses vários testes e dúvidas a respeito da receita a ser criada, ela não seria tão confiável.